Graça e paz, irmãos. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa igreja mais uma vez. Eu acho que eu conheço muitos rostos aqui. A gente esteve, né, eu e a Vitória, antes mesmo de casar, nós estivemos aqui em 2019 para também divulgar o projeto missionário. Mas a primeira viagem que nós tivemos à África, e naquela época mal sabíamos nós que de fato um dia nós iríamos ir para o lugar que nós visitamos da primeira vez, né? E eu também estive servindo nessa igreja por quase um ano, se eu não me engano, em 2013 ou 2014. Eu não participava dos cultos da manhã, mas eu participava dos cultos da noite. Eu nem sei se tem mais, mas eu tocava bateria todo culto aqui, ajudava aqui a servir o ministério de louvor. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder retornar a essa igreja, a vocês, estar aqui perto de vocês, irmãos. Bom, Pastor Lucas já deu a deixa, né, de que a gente está indo já nos próximos dias. Estamos indo semana que vem, dia 12, segunda-feira, e o coração está apertando. Despedidas, mala para fechar, muita coisa mesmo ficou para a última hora. E semana passada, já faz mais de uma semana, fez uma semana ontem, a minha irmã casou. Né? Eu sou filho mais velho, minha irmã tem 5 anos de diferença comigo. E foi um momento único, não tem como descrever. Eu já estou fora da casa dos meus pais já faz um tempo, quase 5 anos. E agora a minha irmã saindo de casa, então o momento que ela entrou com os meus pais foi mais do que emocionante, né? Ver esse processo, né? Vendo os meus pais criando a gente no temor do Senhor e por graça e misericórdia dele, a gente nos perseverando nos seus caminhos, obedecendo e cumprindo aquilo que ele tem nos dado como privilégio, como missão. E nesse casamento foi no lugar que eu também casei. Não só casei, mas eu cresci e servi ao Senhor, aprendi muitas coisas e que eu conheci também a Vitória lá, né? Foi o acampamento Shalom, onde meus pais serviram por muito tempo, ainda servem, estão no processo aí de quase aposentar. E foi no céu aberto, né? Foi no campo de futebol ali do acampamento. E a gente tinha uma incerteza para lidar. A gente chegou lá na quarta-feira para ajudar nos preparativos, né? Famílias e amigos que ajudaram a preparar o local, né? Inclusive comida. A gente contou com irmãos para ajudar na preparo da refeição. E desde a quarta-feira, a previsão no sábado era de chuva. E chuva, assim, bem na hora. Assim, a gente viu o gráfico, a subida ali do gráfico das chances de chuva era bem no horário da cerimônia ali. Começava 3 horas, a chuva, e aí a gente precisava lidar com essa situação, e ali a gente orando todos os dias, Deus, por favor, conceda a tua graça para que a gente possa ter, né, uma cerimônia legal, gostosa ali no campo, com o céu aberto. A gente tinha um plano B, né, caso tudo desse errado, a gente faria dentro, né, do salão. Mas a gente tinha essa dúvida. Mesmo quando tudo parece mostrar que vai chover, né? Ah, choveu a semana inteira e foi o que aconteceu. Choveu todos os dias quando a gente esteve lá. O céu no dia estava escuro, nublado. A gente amanheceu com o dia nublado. E mesmo quando tudo indica que vai chover, a gente sabe que existem chances
Do contrário. Né? O céu pode abrir do nada, de repente. Pode até chover no dia, mas a gente não sabe. Nós oramos o tempo todo pela virada do tempo, mas sempre com aquele fundo de dúvida. Fundo de dúvida que nos fez pensar no plano B. E na nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de fé, todos nós, sem exceção, a gente se depara com momentos de dúvidas e incertezas. Sim ou não? E nós vamos hoje ler, vamos ler na palavra. E Deus quer mostrar hoje, nessa manhã, que mesmo assim, Deus ele é amoroso, Deus ele é gracioso, maravilhoso, e Ele satisfaz, e nos encontra nesses momentos de dúvidas e incertezas. Nós vamos ler hoje na palavra o texto de João 20, 24 a 29, a palavra de Deus fala assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra agora. E com um temor no coração nós fizemos esse ato e queremos pedir para que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Abre os nossos ouvidos, nos faz, Deus, focados, para que a Tua palavra somente venha falar aos nossos corações e de tal forma que venha a nos edificar, venha a nos exortar se necessário, e assim edificar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós ainda estamos em clima de Páscoa. Faz 2 semanas, pelo menos na nossa igreja, que nós comemoramos, celebramos a Páscoa. Hoje, inclusive, vamos ter um momento solene aqui da Santa Ceia do Senhor. E esse texto que nós lemos acontece exatamente uma semana depois da ressurreição de Jesus Cristo. Como o próprio texto fala, Jesus já havia aparecido aos discípulos, mas nessa primeira aparição do Jesus ressurreto, Tomé, Dídimo, ele não estava presente. Ele não presenciou a cena de Jesus Cristo aparecendo aos discípulos. Ele ouviu o relato e o testemunho dos outros discípulos. Tomé, nós vimos o Senhor. Com os nossos próprios olhos, nós o vimos, ressurreto. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente para que Tomé acreditasse. E vejam, pensem no seguinte: as pessoas mais próximas e queridas de você, seus melhores amigos, aquele que você confia, que você bota a mão no fogo por eles,
Você faria qualquer coisa por esses mais chegados. E eles chegam e te falam algo que você não viu. Qual que é o caminho mais comum? É a gente acreditar, a gente confiar. Agora imaginem Tomé e os discípulos, seus companheiros, aqueles que caminharam junto com você, aqueles que Tomé confiou. Tomé viu Jesus Cristo fazendo grandes coisas, milagres, operando curas, ensinando, e eles ali junto aprendendo, sendo lapidados, sendo esticados por Cristo. O caminho mais natural é que Tomé acreditasse. Imagina quantos outros discípulos viram a cena de Jesus Cristo chegando, ressurreto. A testemunha de várias pessoas. Mas Tomé ele não acreditou. Mesmo assim, ele exigiu provas, e não eram provas, assim, ele não tinha como ter foto na época. Não tinha como ter um áudio de WhatsApp gravado por Jesus Cristo. Tomé queria tocar nas feridas de Cristo. Olha, eu preciso sentir. Preciso sentir as mãos. Preciso tocar a ferida onde foi a lança atingiu. Se não for assim, eu não acredito. Não importa se vocês viram. Eu não acredito. Eu quero ver com os meus próprios olhos, eu quero sentir com as minhas próprias mãos. Desde que eu me entendi como servo de Cristo, como filho de Deus, desde que eu entendi que eu queria servir a Cristo, até o final da minha vida, eu me enfiei em todas as oportunidades que eu encontrava para servir. E eu decidi fazer isso muito novo. Deus foi bondoso comigo e me colocou numa família que desde pequeno eu estava nesse contexto de pais que queriam servir a Cristo, que desejavam fazer isso até o final da vida deles. Se eu não estava no seminário, meus pais fazendo seminário, ali no aperto, eu estava com eles servindo a igreja local. Ou eu estava no contexto de acampamento, onde os meus pais serviram de maneira intensa, sacrificando lazer, sacrificando recurso, tempo, mas sempre com o coração desejoso de servir ao nosso Deus. E foi por esse exemplo que eu cresci, e eu vi que eu não queria viver diferente. E aí, desde pequeno, ali em acampamento, muitos aqui dos jovens cresceram também nesse contexto, pela graça de Deus, aprenderam muito, e eu também. E desde pequeno, já adolescente, eu queria servir, eu queria virar a equipe, eu não queria mais participar como acampante. E aí eu tentava de tudo, meus pais, vai ter um acampamento lá em Belém do Pará, dos meus tios, você pode ir lá servir, ali não tem restrição de idade, você pode ir lá. Eu fui, servi, já tinha 14 anos, eu fui sozinho de avião, meus pais mandaram, sozinho de avião. Participei não só do acampamento, mas eu também tive a oportunidade de servir uma comunidade ribeirinha ali, e ali foi o começo para eu entender onde Deus me queria, mas mais especificamente com que tipo de público, pessoas em situação de vulnerabilidade. E ali, a partir dali, eu fui
encaixando mais outras oportunidades, né? Deus foi abrindo mais oportunidades. Servi em acampamentos, finalmente consegui entrar na equipe do Shalom, né? Aqui em São Paulo, em Salesópolis. Depois eu fui servindo EBF, fiz ministério de final de semana no Instituto ABA. E ali fui me enfiando em qualquer coisa. Servindo em ministério de louvor, servindo na liderança de jovens, né, da primeira região. E eu fui me colocando nesses lugares. Lógico, Deus abrindo as portas. Mas qualquer coisa que aparecia, eu estava lá. E eu sou muito grato mesmo, porque se não tivesse isso, eu não seria o que eu sou hoje. Eu vivi uma adolescência, uma juventude muito boa. Mas existe um aspecto que eu me arrependo um pouco. A minha motivação principal para me enfiar em todas essas oportunidades. Lógico, eu falava, eu quero servir a Cristo. Eu quero servir ao nosso Deus. É por isso que eu estou fazendo isso. Mas no fundo, uma das motivações mais fortes era responder uma dúvida. Qual é o meu chamado? Para onde Deus quer me enviar? Além disso, o que Ele quer que eu faça especificamente? Será que Ele quer me usar como pastor? Será que Ele quer me usar como evangelista? Será que Ele quer me usar na profissão, na minha formação? Ou como missionário? Se é missionário, onde que Ele quer me enviar? É aqui no Brasil mesmo? É no Nordeste com o Márcio? Ou será que é no Amazonas, onde eu tive a oportunidade de ter a primeira viagem missionária? Ou é fora do país? E aí eu ficava com essas perguntas que queriam responder essa principal. Qual que era o meu chamado? Irmãos, é importante a gente entender isso. É importante a gente entender o que Deus quer especificamente. Qual que é o aspecto da missão que Deus deu à igreja, que Ele quer que eu faça, que nós individualmente façamos. Eu não estou tirando a importância disso. Inclusive, na nossa igreja, a gente está fazendo um curso, né, para que as pessoas conheçam melhor sobre a questão de vocação de cada um e assim a gente possa servir a igreja de maneira mais efetiva. Usar aquilo que Deus deu especificamente, né, a individualidade que Deus nos deu com relação a dons e talentos. Mas a questão é que essas boas experiências, essas oportunidades que Deus estava abrindo para mim, não eram suficientes, não me satisfaziam por completo. Eu estava ali, servindo intensamente. Eu estava de verdade, dando meu sangue. Coitado dos meus pais, eu não parava quieto em casa. Todo final de semana era uma coisa diferente. Mas ao mesmo tempo eu estava ansioso. Eu estava preocupado. Que novidade, né? O jovem geralmente é assim. Mas eu estava com esse coração angustiado, frustrado o tempo todo. Colocava numa situação ali de serviço e aí eu não me satisfazia, falava, acho que não é isso. Vou servir as crianças, putz, eu não sei se é isso. E aí eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir de maneira clara. Eu quero sonhar com alguma coisa que me aponte a direção. Eu quero
Quando eu andar na rua, eu quero ser encontrado por uma senhora aleatória e ela vai falar assim: servo de Deus, eis que o Senhor me disse, você vai fazer isso e aquilo. Eu queria sinais claros da direção de Deus. Irmãos, é normal a gente ter dúvida. É saudável a gente fazer essas perguntas. Mas a questão é até que ponto nós vamos com essas dúvidas. O que isso leva a gente fazer com o nosso coração? Quais são as suas dúvidas? Quais são os questionamentos que você fez lá atrás, que persistem até hoje, talvez? Quais são as dúvidas que surgiram agora, pouco tempo atrás? Que talvez não estejam fazendo com que você vacile na fé, agora. Mas que, se persistir, te colocam num cenário e num contexto de tendência a desviar a fé ou enfraquecer a sua fé. O que você tem vivido de dificuldade, de frustração, de anseio, que tem feito você questionar Deus? Ou questionar aquilo que você tem feito? No contexto aqui de Tomé, Jesus ele poderia ter dado uma carteirada forte em Tomé. Ele repreendeu Tomé, como a gente leu. Mas ele poderia ter sido mais duro, talvez. Como assim, Tomé? Como assim você está duvidando? Mas não. Jesus não fez assim. Jesus ele não estava lá. Não estava presente quando Tomé ele fez esse desafio. Eu quero tocar nas feridas de Jesus. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Jesus não estava presente quando Tomé disse isso, quando ele soltou esse desafio há uma semana atrás. Mas ele usou da sua onisciência, do seu poder e acolheu de maneira graciosa a incredulidade de Tomé. E quando chegou, mesmo com a porta trancada, a palavra fala, Jesus entrou naquele lugar. Depois de saudar os discípulos, a mesma saudação que ele fez a primeira vez, ele usou do seu poder. Meio que falando assim, Tomé, eu sabia, eu te conheço, então está aqui, toque, faça o que você precisa para crer, para parar de duvidar. E assim atender às exigências, o desafio que Tomé colocou para crer na ressurreição. Existe uma pintura famosa que se chama A Incredulidade de Tomé. Pintura feita por um artista italiano, barroco, chamado Caravaggio. E ele retrata exatamente essa cena, onde Tomé, Jesus está segurando a mão de Tomé para alcançar aqui o lado de Jesus, onde foi ferida com a lança. E Tomé já está tocando em Jesus. E como a gente leu, a Bíblia não fala, não retrata essa cena claramente. A gente não sabe
se Tomé de fato precisou tocar nas chagas de Jesus. E não é necessariamente errado a gente pensar que assim ele fez, né? Teólogos sérios falam sobre essa possibilidade. Não, está tudo bem pensar que ele tocou. Alguns falam que não, eu acho que ele tocou mesmo. Mas eu gosto de pensar que não foi necessário. Não precisou nem mesmo esse toque. Tomé exigiu, eu quero tocar, mas pela simples não, né? Mas por esse momento gracioso, bastou Cristo se revelar, Cristo aparecer ali, de porta, mesmo com a porta trancada, como a palavra disse. Bastou Cristo revelar o seu poder, ele ter já sabido o que era, o que Tomé exigiu como prova para que ele acreditasse. Bastou isso para que Tomé assim soltasse uma das declarações de fé pessoal mais bonitas que a gente encontra na palavra de Deus. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Cristo se revelou e bastou para Tomé crer que Jesus não é um mestre qualquer. Não é só um professor. Ou uma expectativa equivocada de um Messias. Mas um Senhor. Um Deus. E não só um Senhor e um Deus. Mas um Deus meu. Um Senhor meu. Um Deus pessoal, um Senhor pessoal. E aí, a palavra fala que Jesus lhe disse, no versículo 29, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Irmãos, nós somos esses que não viram e creram. Eu não sei para vocês, mas para mim, isso é maravilhoso. Como é que pode nós que não vimos, crermos de maneira genuína, de termos a mesma fé dos discípulos, ter a mesma fé dos apóstolos? Ter a mesma fé de Tomé, que não creu, duvidou, mas viu com os próprios olhos Cristo ressurreto. Nós somos privilegiados de exercitar uma fé que ela não é provada em evidência científica. Existem sim evidência histórica que Jesus realmente existiu. Mas a gente não depende disso. Nós não vivemos uma fé empírica. Não vimos com os nossos olhos Cristo ressurreto, mas nós cremos e chegamos na mesma fé de Tomé, dos apóstolos. E de acordo com o próprio Senhor Jesus Cristo, felizes. Irmãos, nós somos felizes
Todos nós celebramos a Páscoa há pouco tempo atrás, declarando que nós cremos no Cristo ressurreto, naquele que morreu, carregou as nossas dores e os nossos pecados na cruz e ressuscitou. Irmãos, vocês creem no Cristo ressurreto? Felizes vocês são. Felizes nós somos. A fé, ela não exclui. A nossa caminhada de fé, ela não exclui momentos de dúvidas, momentos de questionamentos, momentos, ou mesmo momentos de angústia, de tristeza decorrentes desses momentos de dúvidas e questionamentos. Mas nós podemos ser reencontrados pelo próprio Cristo todos os dias e firmarmos a nossa confiança e a nossa segurança nele. Cristo, ele pode nos encontrar nesses momentos de incerteza, de dúvida, de fé fraca, incredulidade. E muitas vezes, nem responder a pergunta que você precisava de esclarecimento. É por isso que eu gosto de pensar que Tomé não precisou tocar. Muitas dúvidas não foram sanadas, as minhas dúvidas. As dúvidas que eu tinha ali lá atrás, que me deixavam ansioso, me deixavam preocupado, angustiado. E olha só, eu estou indo para a África, semana que vem. Deus abriu todas as portas. Algumas das dúvidas, eu estou convicto. Eu estou indo para a África. Se eu tivesse dúvida sobre a África, o que eu estou fazendo aqui? Mas algumas delas ainda persistem até hoje. Mas eu estou tranquilo. Eu estou com o coração em paz. Porque eu conheço aquele que me chamou. Isso basta. Isso deveria bastar para todos nós, irmãos. Nos momentos de dúvida e de questionamento, olhem para Cristo. Lembrem dele. Sejam encontrados por ele. Eu sou muito grato. Porque mesmo vivendo essa juventude e adolescência caótica, com muitas dúvidas, muitos porquês, eu pude ser acolhido por uma igreja preocupada, pela igreja de Cristo. Eu fui recebido por irmãos que acolheram os meus questionamentos, as minhas dúvidas, as minhas angústias. Inclusive, se você está com dúvida, é aqui, tenta aqui. Não respondeu, está tudo certo, vamos tentar aqui outra coisa. Caminharam junto. A despedida semana passada foi o meu último culto que eu estive na minha igreja. Foi difícil conter as lágrimas, porque foi muita coisa mesmo, bagagem que Deus me deu através daquela igreja, através daqueles irmãos. Como que eu posso encontrar Cristo nos momentos de dúvidas? Onde Ele se faz presente,
onde ele se faz real, na igreja de Cristo. Então, se você está com dúvida, se você está com questionamento, se sua fé está vacilando, se você está perdendo as forças e a motivação, não se afasta. Não se afasta, não perca o seu tempo. Se expõe. Se exponha a Cristo. Fique perto da sua presença. Seja consciente da sua presença. Seja acolhido por esse ambiente, não só o ambiente, mas as pessoas que estão assentadas agora ao seu redor, nesse momento. É nesse ombro do seu lado que você pode perguntar, pode questionar, pode chorar, pode buscar acolhimento. Tomé, ele duvidou. E muitas vezes eu ouvi coisas ruins sobre Tomé. Tomé foi esse vacilão que duvidou, que questionou, não acreditou na uma das maiores provas que ele poderia ter, que é o testemunho fiel dos seus companheiros, dos seus discípulos. Mas existe uma leitura um pouco diferente de Tomé. Um olhar de inspiração. Não desse caráter de dúvida que ele tem, de questionar o tempo todo. Às vezes nós temos irmãos entre nós que são assim, e está tudo certo. Mas a questão é, onde que a gente leva as dúvidas? Para quem que a gente leva? Se é que a gente leva para alguém. Tomé, ele não escondeu o seu questionamento. Tomé, ele levou para a sua comunidade de fé. Olha, discípulos, meus irmãos, eu sou assim. Eu não acredito em qualquer coisa. Então eu estou aqui colocando diante de vocês a exigência que eu faço a Deus para crer. E diante dali dos discípulos, ele também estava colocando a sua dúvida diante de Deus. E é assim que o nosso Senhor pede para que façamos. Não reprima a sua dúvida. Não reprima o seu questionamento, é só como se enterrar e aquilo apodrecer e causar mais problema depois. Mas coloque diante de Cristo. A palavra de Deus pede para que nós coloquemos diante de Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos. E assim nós sejamos encontrados pelo próprio Cristo. E às vezes, pela graça dele, ele responde as perguntas. Às vezes não. Mas está tudo certo. Porque ele basta. Basta crermos no Deus que foi capaz de se fazer carne, de estar entre nós, sentir o que nós sentimos. Não só isso, mas carregar toda a culpa, todo o pecado, todas as dores, por mim e por você. Morrer no símbolo de humilhação, a cruz. Não só morrer, mas ressuscitar. E as nossas dúvidas, as nossas perguntas, diante disso, não importa. Deus foi capaz de fazer isso. Então pare de duvidar e creia. E diga: Senhor meu,
Deus meu. Gostaria de convidá-los a ficar de pé. Eu fiz essa pergunta. Quais são suas perguntas? Quais são os seus questionamentos? O que você talvez enterrou lá atrás? O que te fazia duvidar, vacilar? Que você enterrou e talvez você achou que estaria tudo certo. Não, o tempo vai resolver. Ou talvez as perguntas e os porquês que você está fazendo hoje, nos seus momentos de frustração, nos seus momentos de angústia, de ansiedade. Se Deus não mostrou agora, que você possa colocar isso diante de Deus. Pedir para que o Espírito Santo mostre a você nessa manhã. E mais do que isso, então colocar diante de Deus e travar um compromisso de fé, um compromisso ativo da sua parte, da nossa parte, de colocar isso diante de Deus, de tornar conhecido por Ele, de tornar conhecido também por onde o Senhor se faz presente e se faz real, no seu corpo, na Igreja de Cristo. Eu gostaria de convidá-los e encorajá-los a fazer essa oração pessoal. E comece com: Senhor meu e Deus meu. Eu tenho essas dúvidas. Eu tenho esses questionamentos. Eu coloco diante de Ti nessa manhã. Eu travo agora um compromisso, se necessário, colocar diante dos meus irmãos, daqueles que eu caminho perto, e assim viver a Igreja de Cristo de maneira ativa e verdadeira. Faça essa oração. Senhor meu e Deus meu, coloco agora diante de Ti esses nossos irmãos aqui. Coloco diante de Ti as orações que foram feitas com os corações sinceros, talvez duvidando, talvez frustrados, angustiados.
mas assim como Tomé, com coração sincero, genuíno, por serem encontrados por Cristo. Acima das dúvidas respondidas, serem acolhidos pelo Teu amor, pela Tua graça. E é isso que eu peço, para que o Senhor venha encontrá-los nos momentos difíceis, venha a, se possível, responder às dúvidas, à incredulidade, mas principalmente a ser suficiente para uma vida perseverante, a uma vida alegre na caminhada de fé. Deus, eu peço para que essa igreja, Holiness do Bosque, possa viver igreja de maneira genuína, de maneira intencional e verdadeira, Deus. Para que eles possam contar um com os outros, para que eles possam achar local e ambiente de acolhimento, achar ambiente, Deus, de exercer, Senhor, aquilo que o Senhor tem dado, dons, talentos, capacidades. Ó Pai, eles possam testemunhar da Tua obra, dos Teus milagres, assim como os discípulos viram, mas porque eles creram, acima de todas as coisas. Oramos, Deus, para que o Senhor capacite a Tua igreja, para que o Senhor derrame, Senhor, de mais fé, de mais paixão por Ti, Deus. Que venham sim as dúvidas, que venham sim os questionamentos. Mas haja ambiente para acolhimento, para responder, Senhor. Ou talvez não responder, mas lugar que Cristo é revelado, Cristo seja encontrado. E assim nós queremos, com coração grato, Deus, agradecer, porque o Senhor se fez presente nessa manhã. Nós fomos encontrados pela Tua palavra. Pedimos para que isso não cesse ao sairmos desse tempo, mas venhamos a tomar passos de fé ousados, para que sejamos encontrados por Ele todos os dias. Venhamos ser perseverantes na nossa leitura da palavra devocional. Venhamos ser encontrados nos momentos de oração, Senhor, que fazemos no nosso quarto, que fazemos no nosso dia, Deus. Venhamos ser encontrados, Senhor, nos momentos de conversa que nós temos com os nossos irmãos durante a semana, Deus. Na programação que temos na igreja, Deus, que não seja uma programação só para cumprir tabela, meta, Deus. Mas sejam momentos, Deus, de viver o corpo de Cristo de maneira verdadeira, Deus, e intencional, Pai. Nos encontra, Pai, todos os dias. Sejamos incentivados e motivados a perseverar no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus. Ainda com Daisuke aqui, nós gostaríamos de abrir esse momento que já há algum tempo a gente tem tido o momento missionário, que são aqueles breves momentos de trazer a consciência de missões para a igreja. E como seria no segundo domingo, ele ia cair justamente no Dia das Mães, então a gente antecipou para esse domingo, para dar o privilégio do Daisuke e da igreja principalmente, de conhecer um pouco do projeto ministerial deles. Tá certo? Por favor. Eu não sei se... Obrigado.
Irmãos, nós estamos então tomando esse passo de fé ousado de responder aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Já há um bom tempo que nós temos esse desejo, né? Vocês testemunharam o começo dessa jornada, sendo aqueles que acolheram, né, o nosso desejo de conhecer a África pela primeira vez. Não só acolheram de maneira só de estar aqui, mas muitos de vocês foram aqueles que apoiaram, inclusive financeiramente. Eu sou muito grato a cada um de vocês que estiveram conosco já desde o começo. Nosso projeto missionário, não nosso, né, mas o Senhor Jesus Cristo, consiste em 2 etapas, né? Pode passar, por favor? Primeira fase desse projeto, nós vamos agora, dia 12, né, sem ser nessa segunda, na próxima segunda nós partiremos à África do Sul, numa cidade chamada Worcester, que fica próximo à cidade do Cabo, né, Cape Town, fica mais ou menos a 1 hora dessa cidade, e ali vai ser um tempo da gente fazer essa transição, né? Eu agora não estou mais empregado, estou desempregado, já saí me desliguei, né, da carreira como publicitário, e agora a gente vai então fazer essa transição, e nada, pelo menos para a gente, né, nada mais faz sentido do que fazer uma escola missionária, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer essa escola chamada ETED, né, que é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum, e vamos nessa base de Worcester, que é uma base estratégica no continente africano, é uma base estruturada, né, num país que já é desenvolvido e assim é estratégico para o continente, porque o mundo todo passa por ali, né? E ali eles não só por causa disso, mas também porque é uma base onde nós temos recursos para nos receber, né? Agora, com criança pequena, existem detalhes que são mais específicos, né? E aí a gente precisa de um local que tenha o mínimo necessário para acolher o nosso filho pequeno, né? 1 ano e meio, acabou de fazer 1 ano e meio. Então é a base onde Kleber Alves, né, a sua família, também foi recebida há tempos atrás, antes deles irem para Malawi, né? Foi onde eles aprenderam inglês para ir para o Malawi, né? Então eles passaram um tempo em Moçambique, 10 anos em Moçambique, depois eles foram para Malawi e eles passaram por lá, e foi foi por eles que, né, nós conhecemos essa base, foi recomendada para a gente. E ali a gente vai ter um momento de teórico, que vão ser 3 meses, então vamos ter aulas todos os dias, né, com professores do mundo todo, e depois desse momento teórico, nós vamos ter a parte prática, onde vamos colocar em ação aquilo que nós aprendemos nos meses anteriores, né? A gente pode sair do país, ir para outro continente, inclusive, sair do continente, mas também há a possibilidade, o que faz sentido para a gente, de continuar no mesmo país, e assim não ter que lidar também com outros custos, né? Todo o trâmite com criança pequena, e aí a gente pode ir para outra base, fazer trabalho de evangelismo, ou seja, qualquer outro trabalho que Deus direcionar, né? Então, essa vai ser a fase da ETED, né? Vão ser 5 meses, de maio a outubro desse ano, e ali a gente vai entender, a gente vai amadurecer, né, mais sobre o nosso chamado, a gente faz essa transição, né, de mudança de contexto radical, né, quase outro mundo, né, e fazer de maneira mais tranquila, né, num país mais estruturado, onde tem mais recursos, e assim a gente engrenar de fato, né? Vai ser um momento ali da gente ter mais intimidade com o nosso Senhor, a gente conhecer mais a Deus, essa é a nossa expectativa. Pode passar, por favor? Algumas imagens dessa base, do local, é um lugar bonito, né? Clima tranquilo, um contexto ali bem familiar, né? A gente consegue ver ali um ambiente com mesas, né? Famílias, crianças pequenas, tem a vista aérea ali da base também bem estruturada, então é esse local que Deus tem nos chamado para começar essa nossa carreira missionária. Pode passar, por favor.
Então, destino final, fase 2 do projeto. Nós vamos voar, né, do sul da África, do sul do continente ali para o sudeste. Malawi fica grudadinho ali com Moçambique, né? Ela fica abraçada, inclusive, por Moçambique. E a gente vai ficar numa cidade chamada Blantyre, fica no sul do país, né? Sul do Malawi. E ali nós vamos ter um tempo de aprendizado, de amadurecer, de conhecer mais sobre aquilo que Deus tem nos chamado, entendendo que nós precisamos de pessoas que sabem o que fazem, de pessoas que já têm experiência, entendendo que nós não temos experiência, somos jovens ainda, temos muito que aprender, a gente tem um caminho muito longo ainda, temos chão para a glória de Deus, e assim nós vamos então ficar com a família Alves, né? Kleber, Débora, Felipe, Judá, ali no Ministério Duas Sementes, né? Ministério que é um ministério já sério, estruturado, comprometido com o nosso Deus, com o desenvolvimento comunitário, né? Essa é a ênfase desse ministério, desenvolvimento comunitário. É um trabalho que acontece sobretudo nas vilas, nos vilarejos de Blantyre. Então fica cerca de 15 quilômetros afastado do centro urbano, né? Nós vamos morar na cidade, né, onde tem hospitais, supermercado, uma estrutura básica para a nossa família, mas o trabalho vai ser um pouco distante da cidade, e ali é um contexto de necessidades, né, básicas, né? Então tem famílias ali que, por exemplo, vivem com menos de $1 por dia, né? E $1 é para tudo, alimentação, né, saúde. Então, um contexto ali de muita necessidade mesmo, e ali é um trabalho onde o Kleber, né, e todos os seus obreiros ali do ministério ajudam a comunidade a se desenvolver. Não existem trabalhos que são puramente de assistencialismo mesmo, onde são doados recursos para que as pessoas possam sair daquela situação de emergência, mas o trabalho também tem a ver com uma visão de médio e longo prazo, né, para que a comunidade ela possa andar com as próprias pernas, ela possa ter recursos, conhecimento, para que eles possam se desenvolver e sair daquela situação, né? Então, trabalho com empreendedorismo, com agricultura, né? Tem trabalho também com a Bíblia, né? Com o estudo bíblico, né? Duas sementes, porque é isso, é fé e obras, né? Então, existe o trabalho de pastoreio, de pastores ali, que o Kleber estrategicamente chama, né, os pastores locais das igrejas dos vilarejos. Eles são aqueles que conduzem esse ministério. Tem estudo bíblico para capacitá-los, para tirar muitas vezes desse contexto onde a fé ela acaba sendo enfraquecida por doutrinas e conhecimentos e fés, né, do passado, do contexto ali dos vilarejos, e serem encontrados então por uma fé verdadeira, né, pela fé em Jesus Cristo, e serem fortificados então pela palavra de Deus, e assim serem apoiados, né, por essa base e poderem desenvolver um trabalho consistente de desenvolvimento comunitário. Então ali nós estipulamos um trabalho de 2 anos, né? Então vamos ficar de começo de outubro desse ano, até outubro de 2027. Esse é um prazo que nós, conversando, né, com os nossos mentores, os nossos líderes, pastores, aqueles que nos discipulam, um prazo para que a igreja possa entender melhor sobre o nosso projeto, mas que para nós também estabelecemos para nós mesmos, né, para a família que nos recebe também, para a gente definir aquilo que Deus tem para a próxima temporada do nosso, daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, se é para a gente continuar lá, amém. Mas esse período também Deus pode apontar a direção, não só uma fase de adaptação, mas Deus pode apontar uma nova direção, né? De repente sair do país ou criar um trabalho novo.
mas ali a gente estipulou então que a gente vai ficar 2 anos com eles. E nós cremos que Deus vai apontar a direção e assim a gente tem um pouquinho mais de clareza para que possamos perseverar naquilo que Deus tem sonhado, né, para a nossa família. Pode passar, por favor, um pouquinho das imagens, né, das últimas viagens que nós tivemos. Essa aqui, na verdade, é da última viagem, que inclusive nós tivemos o privilégio de levar o meu pai. Meu pai está ali de vermelho, né? Ele tinha esse sonho de conhecer o país o continente, né, que eu sempre falava, olha, pai, eu tenho esse desejo, né, missionário de estar na África, então ele sempre quis conhecer onde que talvez o filho vai pisar o chão, né? Então a gente teve ali esse privilégio de estar com ele lá por um mês, né, um mês inteiro, e ali tá nesse contexto de família missionária, né? Foi um tempo muito bom, onde a gente confirmou, né, o nosso chamado. E como é maluco, né? Esse sentimento de lar coexistindo com o sentimento também de estar em outro planeta, né? A primeira vez que a gente foi, a gente pisou, saiu do aeroporto, a gente falou, nossa, que lugar é esse, né? A gente começou a andar nas ruas de carro, ver ali as pessoas andando na rua, né? Como que funciona a cidade, a dinâmica da sociedade, e a gente ficava, nossa, parece que a gente está em outro planeta. Mas ao mesmo tempo Deus colocando no nosso coração esse sentimento de casa, de lar, né? E foi nessas viagens que a gente teve essa experiência de confirmação, né? De a gente poder exercer aquilo que Deus tem dado também como dons e talentos. A gente pôde ali, a Vitória está ensinando, né, numa escola fundamental, né, infantil. Eu também tive o privilégio de dar aula ali. Tem uns meninos que eu ensinei a cortar cabelo, doei equipamento, né, para eles começarem ali um negócio de barbearia. E esse é o local que Deus tem nos chamado para experimentar, exercer aquilo que Deus tem nos chamado por esses 2 anos que tem pela frente. Pode passar? E como que a igreja pode não nos apoiar, simplesmente, mas ir conosco. É isso que nós cremos. É isso que eu creio que a Igreja do Bosque, inclusive, está fazendo esse movimento, né? É muito lindo poder ver uma igreja que faz esse momento missionário todo mês, que tem missionários aqui, né, que viveram nesse contexto também. Que privilégio que vocês têm, né, de poder estar com outros missionários também em outros lugares, né? O Márcio, que também veio daqui. E então é nisso que a gente crê, é nisso que é esse o convite, né, e o incentivo para que a igreja vá conosco. E como que vocês podem ir? Como que vocês podem encontrar um espaço na nossa mala para ir com a gente para a África? Pode passar. Primeiro, né, vocês podem ser os nossos parceiros de oração, aqueles que podem interceder por nós. E isso aqui está ao alcance de todo mundo, né? Sem exceção. Vocês podem colocar ali nos seus pedidos de oração diariamente. A gente pede oração por esse momento de transição que nós vamos ter, que vai ser desafiador, né? A gente sabe que não vai ser fácil. É um contexto completamente diferente em termos de saúde, em termos de educação, sociedade, contexto socioeconômico. E a gente sabe que vai ter muita coisa para se adaptar. Então a gente pede orações por esse momento, orar pela nossa saúde, pela saúde do nosso filho principalmente. Orar também, lembrar em oração da nossa família Alves, né, que vai nos receber lá. Né, família já que está vivendo esse contexto já há quase 20 anos, né, que são os missionários da Holiness também. Então lembrar dessa família querida que já está fazendo um trabalho tão lindo, né, na cidade onde eles estão. E também vocês podem ir com a gente sendo parceiros financeiros do nosso trabalho. A gente estipulou esse tempo também para a gente entender se a gente vai continuar exercendo o ministério de maneira a depender, né, 100% da contribuição dos nossos irmãos. Existe a possibilidade de a gente complementar a renda, né, trabalhar em outra área,
mas a priori, essa fase, nós queremos focar totalmente nesse momento de transição, então não ter outras distrações, porque é muita coisa para lidar, então a gente precisa da colaboração também da igreja. E pela graça de Deus, muitos custos já foram pagos, glória a Deus, mas a gente ainda tem um custo razoável, né, pela frente nesses 2 anos. Se você quiser saber um pouquinho mais, né, sobre quais são os custos, o que envolve, né, mensalmente para a nossa família, pode falar com a gente mostra para o Unida, se precisar, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, se você quiser saber e quiser ser o nosso mantenedor recorrente, né, a gente aceita com coração muito grato, né, então você pode ali, aqui no Brasil a gente tem esse recurso, né, de fazer o Pix programado a partir de qualquer valor, então você pode fazer isso, ou se mesmo você não tem agora condições de se comprometer a fazer isso mensalmente, você também pode fazer uma contribuição pontual, né? Qualquer valor que seja, você pode, a gente aceita com o coração aberto, com muita gratidão, não se constranja, né, de ser uma oferta pequena, mas que isso seja símbolo também do seu coração missionário, da sua generosidade, daquilo que Deus tem colocado no seu coração, para fazer parte do movimento de pregar o Evangelho pelas nações. Pode passar, a gente tem também ali o nosso site, se você quiser apontar seu celular para o QR Code, mas é fácil de decorar o endereço, é ratoresnaafrica.com.br. Esse vai ser o nosso meio de comunicação com você, a gente vai colocou um pouquinho, né, do projeto ali. Se você quiser também ser o nosso mantenedor, contribuir, né, seja pontualmente, a gente quer saber quem é você. Então ali embaixo do site tem um formulário, e a gente pede que você que tem esse desejo de receber inclusive comunicados, né, a gente vai prestar contas também do recurso que tem sido ofertado por vocês, a gente vai prestar contas para que isso tem sido utilizado, né, como que tem sido o trabalho, quais são os nossos pedidos de oração latentes que vão surgir ali certamente. Então vai ser o nosso meio de comunicação, a gente pede para que você preencha o formulário, dados rápidos, fique à vontade também, se você quiser fazer isso de maneira anônima também, tranquilo, né? Mas a gente quer ter o seu contato para que a gente possa falar com vocês, né? E a gente conta, inclusive, com a amizade, né, dos nossos irmãos, para que estejam conosco, interessados, engajados, preocupados, a gente vai precisar. A vida missionária fora do país, ela tende a ser solitária. E a gente precisa da companhia de vocês. E a gente tem esse privilégio hoje, né, irmãos? De poder contar com a tecnologia, de estar a um passo, né, de poder ver ali ao vivo, escutar a voz dos nossos irmãos que estão ali no trabalho missionário longe daqui, né? Então a gente agradece mesmo pelo coração generoso de vocês simplesmente já abrirem as portas para a nossa família, de estar aqui pregando a palavra e não só isso, divulgando o projeto, isso já é suficiente, né? E vocês, irmãos, já tem alguns aqui que já estão sendo nossos mantenedores, a gente agradece de coração mesmo pela generosidade e estamos à disposição, né? A gente vai ficar aí no final do culto. Se vocês quiserem conversar e tirarem dúvidas, estamos aí. No nosso site também tem o nosso contato de WhatsApp. Se você quiser conversar, manda uma mensagem e a gente vai estar com o coração aberto para responder e tirar as dúvidas se tiverem, né? Então, muito obrigado pelo espaço e que Deus abençoe tremendamente essa igreja, que já é uma igreja missionária, né, pela graça de Deus. Obrigado, irmãos. Ah, o irmão está dormindo.
Nós queremos louvar a Deus nessa manhã pela vida desse casal abençoado, né? Que alegria, né, habita no nosso coração ao ver esse mover de Deus na vida de mais um casal jovem que está se disponibilizando em cumprir a missão de Deus. Eu digo por experiência própria, irmãos. O campo já traz muitos desafios para o missionário. Você está longe de casa, você está em outra cultura, né? São desafios emocionais assim tremendos. E eu coloquei para mim no meu coração, né, como alvo ministerial, eu tenho um desejo de poder enviar vários jovens, né, na igreja onde Deus me colocar. E o que eu tenho no meu coração que Deus plantou é que eu quero que o missionário que seja enviado, ele possa sair com a tranquilidade de saber que pelo menos com recurso ele não vai precisar se preocupar. Pelo menos essa preocupação a gente vai poder tirar das costas deles, né? Qual é o embaixador, né? E eu penso assim, qual é o embaixador que é enviado em nome da sua nação? E no caso, eles estão sendo enviados no nome do reino de Deus, né? Nós estamos enviando. Qual é o embaixador que vai ser enviado e vai ter que se preocupar com o seu próprio sustento? É a embaixada que envia, que se compromete em sustentar, em cuidar, né? Eles são os nossos embaixadores que vão ser enviados para longe para representar o Rei dos Reis. E nós que estamos enviando, nós vamos nos comprometer, irmãos, em poder ajudá-los, em poder sustentá-los, para que essa preocupação eles não precisem carregar, amém? Então vamos estar orando nesse momento pela vida deles, abençoando-os em nome de Jesus. Irmãos, a gente que também passou um tempo no campo, vocês não sabem a estabilidade que é uma igreja que cuida do missionário. De você não precisar se preocupar. É uma igreja que ama, que manda mensagem, que você sabe que eles estão atentos às suas necessidades, que para mim me enviou psicólogo, enviou terapeuta, nunca me deixou faltar nada. E lá no sertão, né, amor? A gente era conhecido como os missionários high class, assim, né? Porque era da Holiness, que era o único que não faltava nada. A gente era conhecido por ter o suficiente. Essa é a realidade do campo missionário. E, irmãos, é um privilégio a igreja poder participar da missão de Deus através dos que vão. Aqueles que ficam têm o privilégio de poder investir o seu dinheiro no investimento mais rentável do mundo. Que a rentabilidade é eterna. Sempre tem é 200 milhões de porcento. E que você colhe em coisas eternas. Não há outro investimento que faça isso com sua vida se não for missões. Essa é a razão de ser da igreja. Amém? Vou pedir para os irmãos levantarem, estendam suas mãos para a vida desse casal. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelas tuas misericórdias, pela tua graça, através da vida deste casal. Deus, te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na Holiness, através dessa geração, através de pessoas comuns, pecadores como nós, como qualquer um de nós, gente com tantas dúvidas, tantas perguntas, mas que nós temos tanta certeza em Cristo, certeza da herança que há em Ti, certeza das riquezas que há no Senhor, porque o Senhor já nos deu tudo, em tudo somos mais do que ricos no Senhor. Por isso, Deus, queremos te agradecer porque eles são enviados com o melhor. Deus, obrigado porque o Senhor nos tem dado do melhor também para enviarmos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida deste casal. Peço ao Senhor para que o Senhor prepare a tua seara. Prepare esse campo, Deus. Livra-os do mal. Que o Senhor encontre neles um coração, Senhor, disposto a te obedecer. Faça-os perseverarem, a combater o bom combate. E a cada um aqui também, Senhor, a ouvirmos servo bom e fiel. Te agradecemos, Deus, e pedimos, Deus, para que o Senhor intervenha em cada uma de suas necessidades, preocupações. O Senhor promete estar com eles, Deus. Promete, Senhor. Então, Deus, faça-se presente, Pai, que eles possam conhecer de uma maneira mais especial o Deus que os chamou. Que eles possam ter um relacionamento mais profundo, genuíno, Senhor. Que no campo missionário eles vejam o Teu mover, o Teu agir. E eu peço dessa mesma maneira, Senhor, pela vida do Noah, para que ele possa testemunhar na vida dos seus pais, no campo missionário, de um Deus vivo,
Marque um encontro pessoal com a vida dele. Marque esse encontro para que ele seja um servo bom e fiel como seus pais também têm sido. Traga ele para os teus caminhos, Senhor. Livra os pais de preocupações com eles. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor irá fazer e que Noah possa ir mais longe do que seus pais estão. Nós oramos mais do que confiantes em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.